Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, and walk across the water, Boa noite, meu povo! Boa noite! Como é que vocês estão, hein? Já declarou hoje? Então vamos lá. Pega aqui junto na minha mão. Vamos declarar. Senhor, essa oportunidade eu não posso deixar passar. Em nome de Jesus, eu declaro junto com esse ouvinte que acabou de chegar na rádio, que estava esperando o programa, eu declaro na minha vida, na vida dele, sobre a família dele, sobre o trabalho dela. Eu declaro cura, eu declaro bênçãos, eu declaro discernimento em nome de Jesus. Que essa voz ecoe todos os dias na vida deles. E lembrando ao acordar, eu preciso declarar. Ou seja, já declarou hoje? É isso que eu quero e nós vamos ouvir hoje a melhor notícia da noite. Olha só, seja muito bem-vindo. Você que não me conhece, eu sou a Vivi Fernandes. Você está no programa Carta da Virada, aqui na Rádio Adore Mais 102.1. Todas as quintas-feiras, 19 horas e 35 minutos, nós estamos aqui com um quadro diferente, trazendo a melhor notícia da noite, cada dia com um convidado. E a primeira semana do mês, vocês sabem que tem aquele quadro mais esperado, qual é? Pergunte ao pastor e roda a vinheta. A Carta da Virada traz hoje o nosso quadro Pergunte ao Pastor. E eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas o nosse pastor Richard Faria. Amados irmãos, mais uma vez, né? Graça e paz, que a paz do nosso amado Machia, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo esteja, eu creio, está no coração de todos. É sempre um prazer, uma honra e uma imensa satisfação poder estar aqui e falar daquilo que realmente nos traz a edificação, que é a santa palavra de Deus. Pastor, muito obrigado. Nem preciso mais convidar, o senhor já sabe, eu já chego e falo assim, ó, essa semana é nossa, hein? O senhor já sabe, né, pastor? É muito gratificante ter o senhor aqui, essa parceria do reino, de trazer a palavra, de trazer o esclarecimento, a clareza. É isso que a gente mais se alegra, a clareza de trazer o nome de Jesus, trazer o que em muitos dentro da religião está perdido, que é falar sobre a salvação, falar do verdadeiro Deus, falar de coisas que as pessoas hoje não querem mais conversar sobre isso. Elas simplesmente... É só Deus manda te dizer, nada contra, viu, gente? Nada contra, só que assim, existe umas escrituras a serem analisadas, né? Sim, exatamente. O problema é o evangelho comercial, né? Esse é o maior problema nas igrejas evangélicas. E quando você predomina o reino material, né, acima do reino espiritual, então o estudo bíblico se torna chato, né? Muitos cristãos acham que estudar, analisar as escrituras é muito chato, né? Dá até uma pressão de boca, né? Toda hora falando. E Jesus não manda ler a Bíblia, né? Pior é isso. Jesus disse, examinai as escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. E eu vou dizer para você, viu, Viviane? Tá? Nesses 30 e poucos anos que eu ministro a palavra de Deus, eu já fui um ignorante também na fé. Muitos cristãos, católicos, protestantes, não conhecem as escrituras. Já que você tocou nesse assunto, sabe qual é o tema do nosso programa hoje, ouvinte? Vamos lá. A Bíblia é a palavra de Deus? Existe contradições nas escrituras? Vocês acham, vocês acreditam nisso? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E essa primeira pergunta eu já devolvo ao pastor. Pastor, a Bíblia é a palavra de Deus? Vamos lá.
A Bíblia Conte-me. é a palavra de Deus. Quando eu prego isso, quando eu ministro isso na rádio, às vezes até na televisão, né? Quando eu sou chamado para os debates, muitas pessoas se escandalizam. Paulo diz que quando eu era menino, eu pensava como menino e agia como menino, né? O aperfeiçoamento da fé que se dá pela palavra nos faz entender, tá? A Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Bomba! Oh, o que Não é é. isso? A Bíblia, ela contém as palavras de Deus. A primeira tem uma coisa diferença. aqui a ser observada, tá? Presta atenção, você que é cristão ou não cristão, você que está compromissado realmente com o reino de Deus, é o significado da palavra Bíblia. A palavra Bíblia que nós hoje conhecemos, ela vem do grego, cujo significado é um rolo ou um conjunto de livros que compõem o Antigo Testamento, que é o tempo da lei e dos profetas, e o Novo Testamento, que é o tempo da graça, né? E essa compilação desses livros, né, que é o cânon do Velho Testamento e o cânon do Novo Testamento, nessa compilação desses livros que pela Igreja Católica Apostólica Romana, né, os pais da igreja declararam que uns livros eram inspirados por Deus e outros não eram inspirados por Deus. Então, existem contradições na Bíblia? Sim. A Bíblia, então, repito para vocês, ela não é a palavra de Deus, ela contém as palavras de Deus. Então, há necessidade de você examinar cuidadosamente as Escrituras para saber o que procede e o que não procede da parte de Deus. Então, eu vou te fazer uma pergunta. O ouvinte que está lá, e ele está aqui, ué, como assim? Quais as contradições que eu posso encontrar? Só poderia dar uns exemplos para que a gente... Ó, existe vários tipos de Bíblia. Vamos começar a partir do princípio. Sobre isso. Gente, existe vários tipos de Bíblia, só que a mesma Bíblia que está na minha casa tem que estar na sua. Então, só que existe algumas que são, eu gostaria muito que o pastor colocasse. Vamos explicar isso. Corrigida, não corrigida. Às vezes você não tem habilidade com a palavra, com a Bíblia, e acha que tudo é igual, ou você começa a ler e não consegue entender. E Explica às vezes um pouquinho pra uma gente. Bíblia pela capa, né? Agora Exatamente. há pouco nós estávamos aqui com muitas Bíblias aqui, né? E Bíblias bonitas, né? Com capas bonitas. Bom, vamos lá, vamos tentar explicar para vocês poderem entender. Papel e caneta, gente, isso é ouro, ouro. Lá. É fato. Quem escreveu? O Velho Testamento, amados irmãos, ele foi escrito em hebraico e uma pequena parte dele em aramaico. O Novo Testamento, a língua é o grego. Então isso é história. Quem faz uma faculdade de teologia sabe disso. Quem traduziu as escrituras do hebraico, do aramaico e do grego para a língua falada pela Igreja Católica Apostólica Romana foi Jerônimo. Tanto que a primeira tradução das escrituras, né, é conhecida como Vulgata. Então o que acontece? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela detém os textos originais das cartas de Paulo, que deram origem às Escrituras. E nos vários concílios que a Igreja foi fazendo durante o tempo, eles foram determinaram, né, aquilo que era inspirado por Deus e aquilo que não era inspirado por Deus. Muitos cristãos não sabem, por exemplo, o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, na minha humilde opinião, eu estudo a Bíblia há mais de 30 anos, o livro do Apocalipse não deveria nem estar nas Escrituras. Porque o livro do Apocalipse, até o segundo ou terceiro século da igreja, era considerado um livro apócrifo. E até hoje existe, né, uma corrente teológica que não acredita que o Apocalipse tenha sido escrito por João, um discípulo de Jesus. E aí existem questões que levam a esse pensamento. E isso é um fato tão importante, porque você vê muitas, e muito, não é pouca não, é muito cristão pregando o Apocalipse. Apocalipse é um livro... Então, é bem assim pesado. Mas eu gostaria também que o senhor acrescentasse essa questão da Bíblia corrigida. Vamos lá. Qual que é a Bíblia melhor que aquele que quer estudar a palavra? Então vamos aqui fazer na prática isso? Isso, vamos fazer na prática? Na prática, para a pessoa saber qual é a Bíblia que Tá ele bom. tem que procurar, por que tem essas diferenças, alterações, como ele saber, Tá. não, essa daqui é bacana para eu estudar, entender efetivamente o mais próximo. Vamos na prática isso. Você que está em casa, presta bastante atenção.
Pega as escrituras que você tem na sua casa. Viviane, vamos ler aqui um texto de Romanos, por exemplo. Abre a sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo 8, verso de número 1. Essa carta que Paulo escreve, ele fala sobre as duas leis que regem o universo material e espiritual, que é a lei do espírito de vida e a lei da carne, do pecado e da carne, né? Vamos lá, faz a leitura para mim na sua Bíblia, você que está em casa. Eu vou ler nas duas versões, tá? Então, eu vou ler nessa que está aqui, Romanos 8:1. 8:1. Versão atualizada para você que está em casa. Vamos lá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí vem um ponto. Observe na sua Bíblia que vem um ponto, tá? Aí vem um outro versículo, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então encerrou o assunto. Essa é a Bíblia atualizada. Atualizada. A versão atualizada. Vamos explicar depois o que é a Bíblia. Porque como o nosso tempo aqui é bem limitado, para não passar desse É. programa deles entenderem qual é a Bíblia que é Tá bom, melhor vamos lá. para trabalhar. Então, partindo desse texto, dá-se a entender que aqueles que aceitaram a Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre, que a pessoa pode pecar, que a pessoa pode viver uma vida separada de Deus, que não tem problema, se ela é escolhida, ela está salva. Veja na Bíblia corrigida a mesma palavra. Vamos lá. Vamos lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Vírgula. Certo? que não andam segundo a carne, Mas segundo o Espírito. Espírito. Que detalhe Então, veja bem, importante. quando você altera, quando você mexe num texto, por isso a necessidade, eu digo para vocês, irmãos, conhecerem hebraico, grego, para vocês buscarem os textos originais no hebraico e no grego. Porque quando você mexe nas escrituras, porque muitas Bíblias hoje foram modificadas até para um aprendizado melhor. Para uma linguagem mais suave. Mais suave, para as pessoas terem um entendimento. E quando você faz isso, você mexe na essência. Você muda o texto. Você muda completamente o contexto. Porque se eu tenho um contexto aqui de que eu tenho que andar segundo... Não E tem é que andar claro segundo a isso. carne para segundo o Espírito e tira isso da palavra. Isso é fato. Por conta do quê? Porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Só que no texto não tem e vai passar por isso mesmo. E as Escrituras dizem que não basta nós crermos em Jesus, a necessidade de nós nos tornarmos aperfeiçoados. seus discípulos, conhecermos a verdade para nos libertarmos. E Paulo fala em Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 11, que não basta sermos santos, a necessidade de sermos aperfeiçoados. Alguém pode citar, mas está escrito na Bíblia, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Gente, agora presta atenção nisso que a gente estava falando agora há pouco. A diferença de uma letra em lugar errado, É complicado. ela faz uma diferença tremenda. Por isso que o entendimento tem que vir do Espírito, certo? Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, pode ler esse texto na Bíblia, na versão atualizada. É que nem o dízimo também, deveis, ou devieis, né? Ou importava. Essas questões precisam serem analisadas. 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, o que diz na Bíblia, na versão atualizada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Vem uma afirmação nisso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas qual é o problema de saber que toda a Escritura é inspirada por Deus? Mas toda a Escritura é inspirada por Deus? Ó a pergunta. Tudo é inspirado por Deus. Tudo Agora vem vamos na Bíblia... na versão corrigida. Na versão corrigida? Toda a Escritura divina. Deixa eu ler essa, Pode deixa eu ler. ser. Então vamos ver a diferença, gente. Fala de novo, pastor, o versículo. Na sua parte. 2 Timóteo 3,16. Na sua Bíblia? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha o que eu vou ler agora. Toda a Escritura divinamente inspirada É proveitosa. é proveitosa. Porque Gente, existem o tá coisas- no lugar errado. Existem coisas nas Escrituras. Sejamos maduros, não sejamos crianças, não sejamos meninos. Existem coisas, principalmente na antiga aliança, que para nós que somos cristãos, nos tempos de hoje, não nos trazem edificação nenhuma. Por que você não prega, por exemplo, você que diz que tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus e tem que ser ensinado?
Por que você não prega Cantares de Salomão numa escolinha bíblica para as crianças? Hã? Não convém. Então tem coisas... Vai dar. Uma coisa interessante, vamos lá, preste atenção você que está em casa. Preste muita atenção. Essa outra versão que eu li, que é a mais... é a correta a se ligar, a se examinar, é a Bíblia corrigida. É isso que eu quero que as pessoas entendam quando elas estiverem em casa e verificar se a sua Bíblia é corrigida ou atualizada. Certo? O que acontece? Quais são os ministérios que usam a Bíblia na versão atualizada? Porque quando você muda, por exemplo, a conjugação de um verbo, você fala está, é presente, estava, passado. Por isso a necessidade de se conhecer hebraico e grego. Quando você muda completamente a essência daquilo que está sendo passado. Tá certo? Então vamos lá, para vocês poderem entender. Eu vou lá comprar uma Bíblia hoje, eu quero estudar hoje. Como é que funciona? Nós pregamos com todas as Bíblias. Com todas as Bíblias. Por exemplo, a história de Jó. Ontem eu estava ministrando para um rapaz, ele é pregador há 18 anos. Há 18 anos ele prega. E eu mostrei para ele, lá em Tiago, capítulo 1, verso 12, que ninguém sendo tentado diga Deus está me tentando. Porque Deus não pode ser tentado Porque pelo está mal. escrito. Isso é óbvio. Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta ninguém. Deus não precisa me humilhar, Deus não precisa me escorraçar, Deus não precisa me tentar para descobrir algo que está no meu coração. Ele disse, eu concordo plenamente com o Senhor. Aí ele me perguntou de Jó. Aí eu falei, você já leu a história de Jó? Né? Já observou o texto e o contexto do que está escrito? Quando você pega uma Bíblia, por exemplo, das Testemunhas de Jeová, parece que fica até muito mais clara do que, né? Vem escrito assim na Bíblia da Testemunha de Jeová, Jó capítulo 1. Verso 6. Vindo um dia em que os filhos do verdadeiro Deus vieram apresentar-se perante Jeová. O que você entende disso? Então, uma necessidade de se examinar as Escrituras. Repito, os textos originais que compõem as Escrituras, a Igreja Católica Apostólica Romana detém esses textos. Então, ministérios que amam a Bíblia na versão atualizada são ministérios que não têm compromisso nenhum com o estudo bíblico, com analisar das Escrituras. São ministérios que pregam a fundo o evangelho comercial, né? Ministérios que se utilizam mais da Bíblia na versão corrigida. São ministérios que são mais sérios, que se preocupam com o estudo, com analisar das Escrituras, com o Novo Testamento e com a graça. Então, o nosso tempo, infelizmente, é muito curto. Deixa eu falar uma coisa para nós analisarmos vocês. todas essas questões. Vocês que estão nos ouvindo e é da era da internet, porque a gente estava até aqui, uma pessoa falou assim, eu sou da era da internet, não folheia muito. Então, na era da internet, você vai digitar assim, ó, Bíblia online, corrigida, lá, dá uma olhadinha. fiel. Faz a comparação dos textos. Você quer ver uma coisa Bíblia interessante? corrigida. Gente, isso é para vocês anotarem. Vamos lá. Bíblia corrigida, fiel. Você vai digitar isso no Google e vai estudar por ela. Quando você pegar esses textos que nós estamos falando agora, que é 2 Timóteo 3, 16. Vocês vão ver 3,16. Tem diferença. A diferença de um faz diferença. Então, isso nós estamos falando. Alguém pode estar ouvindo a gente jogar e falar assim, mas isso é besteira. Não é besteira. O problema é quando você tira. É quando você desenxerta um texto, você Que tira é um igual texto Romanos 1 todo. que a gente acabou de ler. Que a gente tem que examinar. O Senhor falou para a gente examinar exatamente o que nós estamos fazendo. Nós estamos examinando. Por quê? Porque, como disse o pastor Richard, o véu dos seus olhos, dos meus olhos, dos nossos olhos, nós conseguimos tirar com a palavra, porque está escrito. Agora, o véu do coração é só o Espírito Santo que faz brotar. Então, isso aqui é um pedacinho para que você possa estar indo na direção do que a gente está falando aqui as palavras de Jesus. Então, vamos lá. Uma coisa interessante que eu faço questão de deixar aqui para todos os que estão participando desse programa. Abra as Escrituras em João, no capítulo 1, no verso 16 em diante. Essa é a base. Preste atenção. É claro que existem estudos que são mais profundos, revelações que são mais profundas, mas esse texto em si, ele é a base para o crescimento e o amadurecimento espiritual de todas as pessoas. João 1,16 diz assim, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça,
Porque a lei, igreja, acorda, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a... Verdade. Quem trouxe? Jesus Cristo. Quem trouxe a graça? Por Jesus Cristo. Quem trouxe a verdade? Jesus Cristo. Será que eu preciso de uma faculdade para poder entender que se Jesus Cristo não tivesse vindo, não viria nem a graça e nem a verdade? Qual é o contrário da graça, Viviane? Desgraça. E quem vive na lei de Moisés está debaixo de desgraça? Está debaixo de Leia maldição. Gálatas capítulo 3, verso 10, o que diz: todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Se o contrário da graça é a desgraça, qual é o contrário da verdade? A mentira. Mas existem mentiras na Bíblia? Se a Bíblia é um livro santo, existem coisas que foram contadas que não são verdadeiras. Quer ver uma coisa interessante, Viviane? Nosso tempo é bem curtinho, bem rapidinho. Lê para mim, lá. 2 Samuel, capítulo 24. Independente da Bíblia que você vai ler a versão agora. Vai lá, 2 Samuel 24, 1. Quero fazer uma pergunta para você que está em casa. Eu perguntei isso ontem para um ministro, pastor, e ele ficou perdido, ficou sem entender. 2 Samuel 24, 1. Abra as escrituras em casa e vamos ler esse texto bem rapidinho, Viviane. A gente tem 2 minutos. Vamos lá, bem rapidinho. A numeração do povo e o castigo que Deus enviou. Vai. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E incitou a Davi contra ele, dizendo: vai, numera Israel e ajudar. A ira de quem se acendeu? Do Senhor. Quem incitou Davi? O Senhor. Depois que o Senhor cirou e incitou, o que o Senhor fez? Leia o verso 15. Vamos lá, verso 15. Verso 15. Mandou, pois, o Senhor a peste Israel. Então enviou o Senhor a peste Israel, desde pela manhã até o tempo determinado. E desde Dan até Berseba. Morreram 70 mil homens. Tá, então se eu perguntar para os meninos que estão aqui no estúdio, quem inspirou? Deus. Quem incitou? Deus. Quem matou 70 mil? Deus. Mas a teologia não diz que Jesus e o Pai são só? Sim. Então Jesus matou, Jesus incitou, Jesus cirou. Não combina. Não combina. Parece que o pastor está querendo confundir a gente, não é? Leia a mesma história lá em 1 Crônicas, no capítulo 21. Vamos lá. 1 Crônicas. 21. Capítulo, ou versículo 21. Verso 1. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar Israel. Agora vai para o verso 14, a mesma história. Agora só me deixou em dúvida. 14. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. Então, para você entender o Velho Foi Testamento, você Senhor precisa do Satanás. Novo. Porque a graça e a verdade estão no Evangelho. Então, gente, é quer interagir um pouco mais com a gente? Vamos nas redes sociais? Pastor, me dá sua rede social. Pode aplicar lá, pr.richardfaria. pr.richardfaria. Também canal Revelações e Verdades Ocultas. Isso tudo no YouTube, Tá, né? YouTube e Comunidade do Evangelho e Vida. E aonde fica a sua comunidade? Na Avenida São Miguel, número 8000. A prioridade da comunidade é o estudo e análise profunda das Escrituras. Vivemos na graça, no Novo Testamento. Nosso compromisso é com o Senhor Jesus no Novo Testamento. Se você não segue ainda a nossa rede social, entra lá, entra na minha rede social, que é Viviane Fernandes 0. Esse programa vai ficar no YouTube, no meu canal, @Viviane Fernandes 0. E eu conto com vocês no próximo episódio de Pergunte ao Pastor, e pode mandar suas perguntas. Gente, quero agradecer imensamente o pastor pela sua participação aqui conosco. E vocês entram nas redes sociais, façam suas perguntas, que com certeza nós estaremos respondendo, nas viu? Escrituras. Gente, um abraço. Tchau, tchau. Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada.